Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreva no meu Instagram para você não perder nenhuma novidade. E toda vez que tiver algum vídeo novo aqui, eu vou postar lá também, tá bom? Então, se caso você não receber a notificação do YouTube aqui, você tem uma chance maior de receber lá no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre como tornar visível as aprendizagens das crianças. Eu vejo muita gente postando lá no meu Instagram que dá para fazer isso com pré, dá para fazer isso com não sei o que, mas com os pequenos é mais difícil porque eles não fazem nada. E sim, eles fazem. Só que o nosso olhar de adulto, o nosso olhar de professor, a gente valoriza outras coisas. Então hoje a gente vai pensar um pouquinho. O que eu vou falar aqui dá para todas as idades, mas vamos pensar nos pequenininhos, as crianças que não verbalizam, as crianças ainda que nem andam, apenas engatinham ou às vezes nem engatinham, crianças que não falam, crianças que estão ali no seu pleno desenvolvimento. E é claro, também para as crianças, né, que já são maiores, crianças de pré, crianças de maternal também, que elas já conseguem verbalizar. Então, como a gente vai trazer isso para o nosso planejamento? Nem aqui, ó, eu tenho alguns cadernos que eu registro. Eu já mostrei em live, tem no Instagram também, sobre como os registros. Cada ano é um jeito novo que eu registro, entendeu? Eu estou aos poucos me aprimorando e tudo que eu vou aprendendo eu vou passando para vocês aqui nos vídeos ou lá também no Instagram, tá? Então, este ano eu estou com os bebezinhos, eu estou com o percurso do berçário único. Então, esse ano as crianças são bem pititiquinhas, elas não andam ainda. Então, a gente tem bastante coisa para escrever. E até mesmo a questão do choro, a questão da insegurança, como que a gente vai conseguir contornar tudo isso? Gente, isso é planejamento. Isso é currículo, a maneira como a criança se alimenta, a criança vai ao banheiro, ou se ela não vai, a troca da fralda. Isso é currículo, isso tem que estar documentado aqui, todo esse processo da criança. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, o que a gente vai escrever nesse caderno? Tudo que a gente acha importante, acontecimentos legais, brincadeiras que a gente faz, coisas sobre o desenvolvimento dessa criança. Mas, para a gente pensar nisso, como a gente vai escrever isso, vai colocar no nosso caderno de planejamento, a gente tem que pensar quais estruturas a gente tem para poder fazer tudo isso. E uma delas é o que a gente vai falar hoje, que é sobre as mini histórias. Você já ouviu falar sobre as mini histórias? E para isso, eu trouxe 3 livros aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. O primeiro é da UBC, né? Quem escreveu foi ali a organização do Paulo Fock, que ele traz sobre as mini histórias e a gente vai ler um pouquinho dele no vídeo de hoje. Também temos esse livro que é lançamento, Documentar um Novo Olhar. Tem mini histórias aqui, ensina como escrever, mostra todo esse processo de documentação. Então é um livro que vale muito a pena. Se eu encontrar os links, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para vocês desses livros. E o outro que também foi lançado agora na pandemia, tá? A Sem Linguagem Mini Histórias, que são das crianças que moram em Reggio Emília. Então os textos que estão escritos aqui foi os professores e as crianças que estão em Reggio Emília. Como é uma abordagem, né, que a gente se inspira muito, é muito legal esse livro também, tá? Então eu vou ler para vocês uma mini história que está aqui nesse livro, tá? O Olhar de Gabriel. O espaço externo da escola apresenta diferentes possibilidades de investigação para as crianças todos os dias. Numa linda manhã de outono, enquanto as crianças brincavam, percebo que algo atrai o olhar de Gabriel e me aproximo. Ao notar minha presença, me faz um convite. Olha, Karen, tem pássaros. Apontando na direção dos fios de luz, continua. Aqueles são grandes. Olha! Fico por algum tempo ao lado de Gabriel, compartilhando a beleza do vai e vem daqueles pássaros, e vou me encantando com a sensibilidade das crianças. Gabriel também convida a professora
Caroline, para apreciar o espetáculo da natureza. Que bom se nós adultos enxergássemos o mundo com o mesmo olhar das crianças. Então, Gabriel tem 2 anos e ele estava ali, ó, observando. E mais do que isso, tinha um adulto observando. Então, ali, ó, contou sobre a história da criança, contou sobre o que a criança estava observando. É uma criança que já estava falando alguma coisa, né? Tem 2 aninhos, mas ela talvez não forme frases inteiras, talvez ela só falou algumas coisinhas ali, algumas palavras-chave, mas a professora tá ali, ó, observou, registrou, documentou, elegeu o que ela queria falar. E isso é a gente ter um olhar e uma escuta sensível. Quantas vezes eu já falei aqui no nosso canal? Tenha escuta sensível, a escuta da criança, como escutar a criança, porque a criança, ela fala com o corpo inteiro, ela não fala só verbalmente. Então, esse é um livro, gente, que vale muito a pena e pensar como que a gente pode trazer esses acontecimentos e conhecimentos que as crianças vão tendo e vão adquirindo conforme o passar dos dias no nosso cotidiano e deixar isso de uma maneira visível. Aqui nesse livro a gente tem várias mini histórias, tá? Então é um livro assim que a gente vai ainda falar um pouquinho mais sobre ele, mas é um livro que vale muito a pena ter. Então o primeiro ponto para a gente escrever uma mini história é ter um ponto de partida, né? O que a gente vai eleger registrar. Então, é ter aquele ponto de partida inicial do momento que a gente está vivendo. O segundo ponto é a fotografia. Fotografe várias vezes, diversos ângulos, diversos de pertinho, de longe. Essa semana eu estava olhando os meus registros de 2018. Estamos em 2022, então olha só o tempo que passou. E eu vi o quanto eu evoluí na minha questão fotográfica, porque eu fui procurar inspirações para postar lá no Instagram para vocês. Porém, pasmem, eu só tinha foto das crianças. Eu não tinha fotos das propostas que eu realizei com eles, de alguma sensibilidade, uma questão da mãozinha, a questão do que a criança estava tocando. Eu não tinha. Sabe quando o professor faz? Que normalmente é o que a maioria dos professores faz. Ai, que bonito que a criança está fazendo. E vai lá, tira uma foto e pronto, pega todo o ambiente. Então, isso é importante? É, com certeza é importante. Mas o que além do mais você vai fotografar? Então, pense nisso quando você for fotografar. Olha só, aqui no livro, ele fala até como a gente fotografar. A questão da composição visual. Por exemplo, você tira a foto só da criança, mas está falando do balão? Tá pegando o balão? Tá pegando a árvore? Tá pegando o fundo? Que ângulo que está essa foto? Então, até essas questões da fotografia, aqui o livro fala. Aqui, ó, a menininha carregando um punhado de folhas, que é o da capa. E aqui no final também. Então, ó, o bebê aqui, ó, tá no centro, ela é o centro da fotografia, tá bem no ângulo. Então, todas essas questões a gente precisa pensar quando a gente vai fotografar, porque todos esses registros a gente vai poder escrever depois, tá? Então, pense muito bem nessas questões aí da fotografia. Se caso você é como eu tiro 30, 40 fotos para usar 1, 2, 3 fotos. Então, eleja quais fotos você vai usar. Tire fotos a rodo, tire muitas fotos, mas depois você vai ter que escolher quais fotos você vai utilizar para poder documentar, para poder colocar no teu caderno de planejamento, para poder mostrar as aprendizagens dessas crianças. Aqui nós temos uma outra mini história, e essa é bem pequenininha, também de crianças de 2 anos. Descobrindo o furinho da barriga. Eu tenho um furinho bem aqui. Deixa eu ver, falou outra menina. Sim, aqui. Olha o meu, eu também tenho. Bip, bip. Então, elas estão descobrindo o corpo.
é uma conversa de duas crianças e que pensa a riqueza desse conteúdo, pensa a riqueza desse conhecimento da criança, conhecer o seu corpo, conhecer que ela tem um furo ali no meio da barriga e identificar esse mesmo furo na barriga do outro, o quão é precioso esse conhecimento. Então pense, às vezes a gente vai registrar, a gente quer registrar uma atividade pronta, mas tudo isso é currículo, tá? Então pense que você vai registrar muito mais do que uma atividade que você fez, um brinquedo que você colocou, uma proposta que você realizou. O cotidiano entra na documentação. Sempre pense nisso. Você tem que olhar o todo, as pequenas conquistas, as pequenas conversas, as pequenas observações que as crianças têm. Hoje eu estava olhando meu celular, estava apagando alguns documentos e eu tinha registrado a foto de uma criança minha. E ela é bebê, ela tem meses, ela não fala, ela não anda, mas ela estava ali entretida com a mão dela. E ela estava curiosa para conhecer a mão dela. Autor, cheirando a flor. Então, ela estava ali curiosa para se conhecer, para entender o que era aquilo. Aquilo poderia ter virado um registro? Poderia. Então, pense sempre no maior, gente. Não foque na atividade, não foque apenas no papel, porque a criança, ela vai aprender com o corpo inteiro, ela não vai aprender só com o papel, ela vai aprender também com o papel. Então, essa escuta, quando a gente tem ela, e diz aqui até no livro, eu vou ler um pedacinho para vocês, essa questão da documentação, ela qualifica a nossa capacidade de escutar as crianças. Eu lembro da minha primeira mini história que eu tentei registrar e não saiu mini história, mas hoje, se eu pegar aquela mesma foto, eu consigo registrar, tá? Então, ela capacita o nosso olhar, a nossa escuta para a criança, e isso é muito importante. Refletir na organização das propostas e da própria vida cotidiana. Então, é o que eu falei ali, não valorize só uma atividade pronta, não valorize só uma brincadeira dirigida que você fez, valorize todo o cotidiano, porque ele é muito importante. A documentação também, ela cria aberturas para transformar os contextos. Então, quando você tem essa documentação, você fala, nossa, mas eu poderia ter feito assim, poderia incluir isso, poderia tirar aquilo. Então, ele é sim um documento ali para você olhar depois e pensar para o futuro. O que eu quero fazer? O que funcionou? O que é legal? O que as crianças gostaram? Então, pense em tudo isso quando você for fazer o seu planejamento. E é claro, você acaba narrando as aprendizagens das crianças e não só das crianças, dos adultos e da própria escola em si. O que essa escola valoriza? E quando você coloca isso para fora do caderno, você coloca no mural, você coloca exposto na frente da sua sala, você coloca na porta, você pode colocar o próprio caderno do planejamento ali nessa porta, na composição, para que os pais possam visualizar, para que eles possam valorizar o nosso trabalho, porque se eles não verem o que a gente está fazendo, é como se não existisse. Loris Malaguzzi diz isso, né? O que não se vê, não existe. Então, se você tornar visível a documentação, com certeza isso vai ser ótimo aí para o nosso trabalho. E, além disso, sabia que outras pessoas podem escrever em cima do que nós já escrevemos sobre a nossa mini história? Que nem aqui, ó, que é a menininha da capa, ela é a Laura. Teve uma professora que registrou, teve a criança que apareceu, teve alguém que escreveu e teve o FOC que acabou escrevendo esse texto. Então, olha só, tempo de colheita. Para finalizar o vídeo, hein, gente? Se buscarmos a etimologia da palavra colheita, encontraremos como significado a ideia de colher em companhia. Que lindo, né? Você sabia disso? Eu não sabia antes de ler esse livro. É assim que vejo essa rapazódia de Laura. Em companhia de seus amigos, Laura junta uma a uma das folhas do quintal que se metaformoseiam em sintonia ao tempo. A menina escolhe as folhas que deseja colher. Esse verbo escolher é a expressão máxima do que significa aprender.
Eleger dentre as incertezas e entre as inúmeras folhas, que é o modo ativo que Laura vai construindo significados para o ramo das folhas que está compondo. Não serve qualquer folha, há aquelas que são melhor, aquelas que são escolhidas. O adulto que acompanha a menina com o seu olhar interessado também escolhe dentre as incertezas em confiar seu tempo ao tempo de aprender de Laura. Fazer essa escolha significa surpreender seu olhar para acompanhar o modo esperançoso do universo de Laura. Assim como Laura, em companhia, fomos colhendo histórias, reflexões e ideias para construir esse livro. Também, nós, em nossos processos de aprender e descobrir, fomos transformando neste belo exercício de colheita e partilha. Então, ele pegou, o Paulo Fock, uma história que já existia e ele escreveu um texto em cima. Então, se você é um pedagogo, se você é uma diretora, ou se você quer reescrever a sua própria história com uma outra visão que não vai distorcer o fazer da criança, você pode. Tudo isso é possível. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem. Se eu conseguir, vou deixar os links aqui embaixo, tá? Dos livros. E vai lá no meu Instagram, porque lá vai ter uma postagem sobre como escrever a mini história ali no passo a passo, tá bom? Para vocês não perderem nada. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!